Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. Essa é uma aula tremenda, a gente vai percorrer aí pelos evangelhos, conhecer os evangelhos a fundo, suas estruturas, seus objetivos. Então, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João é a nossa proposta dessa quinta aula. Então, vamos lá para a nossa primeira tela. A nossa primeira tela é a tela de início. Eu coloquei aqui um texto do Darrell Bock, que é um texto muito significativo, né? Os evangelhos representam teologia revelada dentro do contexto de vida, manifesta de forma palpável, tangível e real. E é exatamente isso, né? O evangelho é a teologia de Deus, é o ensinamento de Deus, o qual nós podemos acompanhar na vida de Jesus. E eu gosto muito, né, da sequência que Paulo faz lá no primeiro capítulo de Romanos, e eu coloquei esses passos só para a gente ter uma ideia da nossa responsabilidade e também do que Deus providenciou para que a gente pudesse ter essa salvação, vamos dizer, ao alcance. Então, vamos lá, seguindo a nossa tela. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Evangelho. O Evangelho, essa palavra, né, vem do grego, a etimologia dele, o Evangelium, que significa boas novas. E é a resposta de Deus para a questão do pecado e do salário do pecado, que é a morte, né? O próprio Jesus se referia à sua mensagem como boas novas. O apóstolo Paulo nos apresenta um passo a passo do que ele entendia ser o Evangelho. Podemos acompanhar a mente de Paulo em 4 declarações essenciais. Então vamos lá, eu separei essas declarações de Paulo aqui no primeiro capítulo de Romanos, só para a gente poder entender essa maneira de Paulo apresentar o Evangelho. Devemos prestar contas a Deus devemos prestar contas a Deus que nos criou. Então, Paulo vai nos dizer que nós não temos nenhuma alternativa na vida a não ser comparecer diante do tribunal de Deus. Então, todos nós, cada um de nós, individualmente, vamos prestar conta da nossa vida. E Paulo vai falar isso, né, para quem estudou Romanos. Se você não estudou, não fez o curso de Romanos, né, Paulo escreve os 3 primeiros capítulos de Romanos falando a respeito da falta de argumento que a humanidade tem diante de Deus. Ninguém é ignorante, ninguém é indesculpável, nem o gentio, ele vai falar isso lá aos romanos, né? Nem mesmo o judeu. O gentio que diz, nós não sabíamos, ele sabia sim. Paulo vai falar a respeito de toda a lei dentro da sua mente, do seu coração, e os judeus por ter a lei escrita. Então Paulo vai dialogar e falar que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e todos vão comparecer diante de Deus para ser julgados segundo a sua posição. O gentio sem lei e os judeus através da lei escrita. Então, eu aproveitei aqui para colocar isso. Devemos prestar contas a Deus que nos criou. Segunda coisa, os homens se rebelaram contra Deus. Então, a humanidade é indesculpável. Paulo vai apresentar isso, embora a gente esteja aqui no panorama do Novo Testamento. A solução de Deus para o pecado da humanidade é a morte de Cristo. Então, alguém tinha que carregar a culpa, alguém tinha que pagar, né, pelo pecado da humanidade, e Jesus toma essa responsabilidade. E Jesus se identifica conosco para que todo aquele que nele crê tenha uma oportunidade de vida eterna. E por último, qualquer homem, judeu ou não, pode ser incluído nessa salvação pela fé. Continuando aí, né, o advento e vida do Messias, embora em seus primórdios, no início, né, a igreja primitiva não tivesse escritura própria, a gente já falou sobre isso, as cópias das cartas apostólicas circulavam pela igreja ou pelas igrejas, né? E logo se fez necessário descrever como a salvação chegou à humanidade, realizada pela encarnação de Jesus, o Filho de Deus. Então, nós temos aí
Muitos relatos sobre a vida terrena de Jesus também circulavam pelas regiões evangelizadas. Seus ensinamentos, milagres, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição e, por fim, a ascensão aos céus eram conhecidos oralmente e necessitavam de um registro adequado. Então, claro, as histórias que se propagaram por todos aqueles que viveram esses dias com Jesus e claro, né, cada um tinha uma forma de olhar, de perceber, de testemunhar, e as histórias ficavam desencontradas. Alguém contava alguma coisa que aconteceu em Jericó, outro vai dizer o que viu em Jerusalém, e a verdade é que os fatos, embora não houvesse dúvida de fatos, eles estavam muito soltos. E era necessário que houvesse um começo, meio e fim, uma organização disso. E aí, então, cada um desses evangelhos vão discernir ou vão descrever, vão organizar esses fatos que foram relatados por testemunhas de uma forma corrente e, é claro, de uma forma que possa ter um entendimento melhor. Então, continuando aí nos nossos slides, só para a gente entender a necessidade de escrever o evangelho, e aí nós temos a necessidade de escriturar, né? No entanto, se tratando de fonte da informação, talvez o Lucas, o médico lá, o terceiro evangelho, tenha sido o único a informar com precisão, através do seu método de investigação, dos fatos relacionados a Jesus. Deixa eu só explicar isso aqui para você. É que ninguém se preocupou, nem Mateus, nem Marcos, nem João, de descrever qual foi o processo qual foi o processo usado para escrever. Mas Lucas não. Lucas, ele é como um historiador. Então, ele vai contar para Teófilo o que ele precisou fazer para juntar os fatos e organizar essa escritura, esse evangelho que ele escreveu. Então eu queria ler com você esse momento e como Lucas vai, né, nos informar sobre isso. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, aqui é Lucas, né, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Eu gosto muito, né, dessa expressão de Lucas, do relato ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas está dizendo que ele, né, procurou de uma forma... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lucas procurou de uma forma organizada entregar para Teófilo, o destinatário dessa sua mensagem, desse seu evangelho. Então, para fazer isso, ele foi atrás das testemunhas, ele recolheu os fatos e ele demorou um pouco para poder estabelecer uma linha cronológica, né, que fazia sentido, que pudesse, de uma certa forma, mensurar tudo que Jesus fez, disse, as experiências. Mateus é diferente. Mateus vai organizar, vamos assim, teologicamente, em discursos. Marcos vai se preocupar mais com a questão de pregar milagres e João, então, defender Jesus 90 anos do primeiro século, ou seja, vamos dizer assim, 60 anos depois de Cristo. Então, vamos lá, voltando aí agora, os sinóticos, isso é importante que a gente entenda. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. Sinóticos vem da palavra grega sinópticos, que significa ver o todo junto, a possibilidade de ver a totalidade. Então, juntos,
os três evangelhos apresentam a vida e os ensinamentos de Cristo, cada um de uma perspectiva diferente. Os três evangelhos juntos podem nos dar a imagem completa da vida e da obra de Jesus. Então deixa a gente só pontuar isso aqui. Você imagine um acidente. Ele acontece com dois carros batem e algumas pessoas estão do lado direito, outras pessoas estão atrás, outras pessoas estão longe, outras pessoas estão perto. E aí alguém vai pegar o depoimento de todas essas pessoas que do seu ângulo viram o acidente. E alguns vão detalhar de um ângulo, o outro vai detalhar do ângulo que estava, olha, eu vi dessa forma, o outro que estava atrás disse, eu vi, mas eu vi dessa forma, o que estava de frente disse, olha, eu vi dessa forma. Então, na verdade, todos eles estão contando as mesmas histórias e eles estão entregando esses fatos do seu ponto de vista. Então, o que isso significa? Significa que há uma harmonia. E para você entender todo o evangelho de Jesus, você tem que pegar os três. Aliás, você tem que pegar os quatro, mas vamos colocar aqui os sinóticos. Pegar Marcos, que foi escrito primeiro, Mateus e João, e comparar as histórias e entender que há algumas divergências, pequenos detalhes, porque a maneira com que se enxerga, com que se ouve, com que participa ou não, mas você vai poder olhar os três e o que aconteceu e o que eles narraram e poder ter uma visão mais completa, totalitária do que é o evangelho, da vida de Jesus, das palavras de Jesus, dos mandamentos, dos ensinamentos. Então, queridos, é muito importante que a gente entenda o que é os sinóticos. Então, diferente de João, que tem um propósito muito diferente, tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles se completam numa visão sinótica. Só para a gente poder entender isso com facilidade. Então, juntos, os três evangelhos apresentam a vida e o ensinamento de Cristo. Bom, o não sinótico é o evangelho de João. E aí o evangelho de João tem uma outra, vamos dizer assim, visão. Diferente dos três primeiros, os relatos de João seguem exaltando Jesus acima de tudo e de todos. Jesus é maior que João Batista, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que as tradições. O evangelho de João foi o último evangelho escrito e tinha como objetivo apresentar a divindade de Jesus, combatendo as heresias que surgiram a respeito de sua pessoa. Eu já falei a respeito disso, como Marcião e outros começaram a trazer doutrinas a respeito de Jesus, inclusive duvidando da divindade de Jesus, e João, então, escreve esse evangelho, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, ele escreve na defesa daquele que ele conheceu pessoalmente, o Verbo que se fez carne. E é por isso que ele começa assim, o Verbo, a palavra, o Deus, se tornou carne. Então, é um evangelho diferente, porque tem um propósito, uma visão, um objetivo completamente diferente. Beleza? Continuando aqui, então, vamos iniciar com o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, escrito para judeus convertidos, enfoca sobre quem é Jesus, porque ele veio e como ele se encaixa nos propósitos maiores de Deus. Mateus mostra que Jesus é Messias, o Cristo, há muito esperado, introdutor do reino de Deus. Quem é Mateus? Bom, Mateus, ou Matiá, e alguns chamam de Matatias, seria esse Matatias, uma forma hebraica do Mateus grego, presente de Deus. Mateus era um publicano a serviço de Roma, provavelmente contratado por um publicano-chefe. Os judeus
que compraram, esse publicano-chefe eram aqueles judeus que compram, né? Que compraram dos romanos o direito de cobrar imposto em uma região. Já falei sobre isso quando a gente estava falando da vida cotidiana. Mateus estava estabelecido na Galileia, cidade de Cafarnaum, onde Jesus o encontra, e Jesus o chamou quando estava sentado na coletadoria, ou seja, coletando impostos. Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2, e aí você vai ver Mateus também em Lucas, e aqui você tem, né, como a gente conversou aqui, você tem os três fazendo essa apresentação. Então, voltando um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso, para a gente poder entender. Então, nós temos agora aqui os três sendo, apresentando Mateus, cada um da sua forma. Marcos e Lucas o chamam de Levi, olha só, né? Filho de Alfeu, Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5, 28, era comum judeus usarem dois nomes. Alguns estudiosos acreditam que o nome Levi aponta para a tribo da qual Mateus tinha origem, né? A tribo de Levi. E não é difícil da gente entender, né? Seriam como apelidos, como cognomes, né? Usados para identificar, para diferenciar. É normal, inclusive até no dia de hoje, né? Já como discípulo, Mateus oferece um banquete para Jesus e convida seus amigos, coletores de impostos e outros rejeitados religiosos para esse banquete. A estrutura da escritura de Mateus. E aí algumas pessoas podem, né, entender já que Mateus não era uma coisa muito comum, mas entre muitos, né, que não sabiam ler, Mateus era letrado. Então, estava lá, e é por isso, e era necessário, né, saber ler e escrever para ser um coletor de impostos. Então, Mateus vai escrever e ele tem uma forma de estruturar o evangelho de uma forma assim, muito, muito didática, né? Eu acho que essa é a boa palavra, didática, para ensinar mesmo de verdade a respeito de Jesus. Então, vamos lá. O Evangelho de Mateus é talvez o mais importante documento do Novo Testamento, porque nele encontramos o mais completo e sistemático registro do nascimento, vida, ensino, morte e ressurreição do Messias. Então, vamos caminhando aqui para essa estrutura. Cerca de 90% do que está em Mateus pode ser encontrado em Marcos, já que Marcos é a fonte primária. Segundo estudiosos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e tem como fonte primária as memórias do apóstolo Pedro. Vamos continuar para a gente ir entendendo e depois a gente vai ver isso em Marcos. Então vamos lá entender essa estrutura, né? De acordo com Ralph Ear, que escreveu o comentário Bacon, né? Ou Beacon, a característica mais proeminente deste evangelho é o ensino de Jesus organizado em 5 discursos seguidos de 7 narrativas, as quais dominam a estrutura do livro. Então, deixa eu só falar mais uma vez aqui. Mateus vai sistematizar didaticamente o seu evangelho, e você vai perceber que ele vai intercalando as narrativas do que Jesus fez com os ensinamentos, eles chamam de discursos de Jesus. Então presta bastante atenção e você vai poder perceber isso aqui. Então vamos lá. Bom, começando com narrativas, que é a preparação do Messias, que vai do capítulo 1, ali do seu nascimento, até o capítulo 4, você vai ter ali, né, a apresentação de João Batista, você vai ter o batismo, você vai ter a tentação. Então são narrativas. E agora, o primeiro discurso, Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 aqui, do capítulo 5, versículo... Deixa eu pegar uma canetinha aqui pra gente. Isso.
Pronto. Que vai aqui do capítulo 5 ao versículo 7, 29, é um sermão do monte, onde Jesus vai apresentar as suas doutrinas e o que ele chama de seu jugo. A gente vai falar sobre isso depois. Agora vem uma série de narrativas sobre milagre, que vai alcançar o capítulo 8, do versículo 1 em diante, até o 9, 34, seguido por um segundo discurso, que são as instruções de Jesus aos seus 12. Bom, continuando essa forma sistemática de Mateus, depois então temos de novo uma narrativa, onde nós temos aqui muitos discursos da rejeição de Jesus pelos judeus. E aí nós temos o discurso, o terceiro discurso, um sistema parabólico. Eu chamo de sistema parabólico, não é? Porque aqui nós vamos ter muitas parábolas, começando pela parábola do semeador. E o semeador saiu a semear aquelas sementes que caíram, né, em lugares diferentes. Depois nós temos de novo as narrativas. Então, ele vai intercalando, você vai percebendo as viagens de Jesus, que vai do capítulo 13, do versículo 53, você pode conferir na sua Bíblia, até o 17. E volta o discurso, e aqui o 4, que é como deve ser a comunidade cristã, a questão do perdão, a questão do escândalo, tudo que faz que são instruções para a comunidade dos crentes. E aí então, narrativas que são os discipulados e controvérsias que acontecem com os discípulos, né? Nós vamos ter várias delas aí. Continuando, Mateus, então, segue o seu processo de discurso, o sermão profético do monte. Eu botei do monte porque é aquele sermão onde Jesus vai começar a falar a respeito do final do mundo, que começa falando da destruição de Jerusalém. Esse evangelho será pregado em todos os lugares, né? Ele vai falar sobre a questão da vigilância. Então, esse é o quinto discurso. E agora ele vai encerrar com as narrativas finais, narrativas da paixão de Jesus, né? De sendo entregue, julgado. E, por último, a narrativa finais sobre a ressurreição de Jesus. Ok? Então, essa é a estrutura de Mateus. Você vai poder pegar esse PDF, você vai receber esse PDF, então, você vai estar com ele aí no seu curso, você vai poder seguir, se você quiser, toda essa forma didática e ler, né? Tanto narrativas e depois os discursos, e você vai entender. Se você quiser fazer um estudo bem profundo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, algumas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu devo ler o Evangelho? Lê um livro do Evangelho, né? Percebe a estrutura desse livro, lê o esboço. A maioria das Bíblias tem um esboço, né, a respeito. E se não tiver, compra uma Bíblia de estudo, adquire uma Bíblia de estudo com o esboço do livro, ou então você pode aproveitar agora e seguir esse esboço para ler Mateus, e você vai poder então entender bem qual é a sequência desse estudo. Então agora vamos para Marcos. Tão importante o primeiro evangelho, entendermos o primeiro evangelho escrito. Bom, o evangelho de Marcos, né? A palavra Marcos vem do latim Marcus, martelo grande, né? Não confunda com Macabeus, né? A gente falou sobre o martelo macabeu, né? Era o evangelho que circulava entre os cristãos na Grande Roma. Foi muito importante escrever logo um evangelho para que aqueles que habitavam em Roma pudessem ter uma visão clara de quem foi Jesus. Então, logo no primeiro século, deve ter sido escrito lá pelo ano de 50, né? 52, 3, era o primeiro evangelho, foi, né? O primeiro evangelho escrito para os gentios convertidos a Jesus. Então, vamos lá, quem é Marcos? Bom, Marcos é identificado, deixa eu voltar um pouquinho. Isso. Marcos é identificado como João Marcos. Quem é João Marcos? João Marcos, aquele
primo de Barnabé, não é? Que o acompanhou junto com Paulo, que era de Jerusalém. Mas vamos ler aqui, né? Que aparece em Atos 13, 5, 13. Sua mãe, Maria, aparece como uma senhora cuja casa era usada como lugar de oração. Marcos também nos é apresentado como primo de Barnabé, o qual foi companheiro da primeira viagem de Barnabé e Saulo. E você sabe que Marcos, ou João Marcos, desiste dessa primeira viagem logo depois que sai da ilha de Malta, né? Da ilha de Malta, não, perdão, né? Da ilha, acho que Chipre, né? Logo assim que sai de Chipre. Segundo a tradição da igreja do primeiro século, Pedro era a fonte primária do Evangelho de Marcos. Não há nenhuma... Deixa eu voltar, antes de voltar aqui a esse... né, a ler, não há nenhuma dúvida de que havia realmente uma ligação muito próxima de Pedro com a família de João Marcos. Tanto que quando Pedro sai da prisão, lá no capítulo 12 de Atos, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E é lá que a igreja está reunida orando por ele. Então Pedro tem uma certa afinidade. Embora Marcos tenha saído nessa viagem, volta para Jerusalém e o que parece é que Marcos vai acompanhar o apóstolo Pedro a partir desse momento. A gente vai voltando ao texto aí, né? O vínculo de Pedro e Marcos está relacionado à passagem de Atos 12, 12. E aqui nós temos, né, quando Pedro, ao sair da prisão, vai direto para a casa da mãe de João Marcos. Um dos maiores defensores de João Marcos como escritor, como autor deste evangelho, foi o testemunho de Papias. Eu chamo Papias, alguns chamam Pápias, né? Discípulo do apóstolo João, né? Pápias afirma que ouviu de João essa declaração de que Marcos tornou-se intérprete do apóstolo Pedro. Então, só para a gente ir entendendo a importância aí das escritas de Marcos, né? Isso. Deixa eu voltar um pouquinho. Ok. Pronto. Uma outra evidência da autoria deste evangelho por João Marcos vem da combinação de dois fatores. O fato deste evangelho circular em Roma. E segundo, Marcos ser missionado pela última vez estando em Roma junto a Paulo. Então, o evangelho foi escrito em Roma, isso não há dúvida. E João Marcos estava em Roma porque o próprio apóstolo Paulo, a escrever aos Colossenses, vai falar a respeito de João Marcos naquele lugar. Então, nós temos além do testemunho de Pápias, nós temos essa comprovação. A estrutura de Marcos, o primeiro versículo de Marcos, o princípio, né, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Funciona como uma introdução, ecoando Gênesis 1:1, com o objetivo de revelar que Deus está criando algo totalmente novo. A maneira como Marcos começa o seu evangelho, começa a construir, né, o seu testemunho, ou a construir, né, os relatos, os testemunhos do apóstolo Pedro. Provavelmente é por isso que Marcos dedica mais espaços aos sinais do que aos discursos. Então, continuando aí. Diferente de Mateus e Lucas, Marcos pouco se preocupa com características terrenas de Jesus, genealogia, nascimento, você não vai ver isso, né? Genealogia, e isso é importante para Mateus, a genealogia, para Marcos não, porque está escrevendo para os gentios de Roma. O nascimento, infância, essas coisas que Lucas vai tomar com mais, vamos dizer assim, com mais detalhes, já que ele foi buscar essas coisas como um historiador. Marcos está escrevendo para os gentios e está focado em apresentar Jesus como revelação final de Deus para a salvação e chegada
do reino de Deus. Então, continuando aqui, podemos dividir o Evangelho de Marcos em 4 sessões bem definidas. Quais são? Primeiro, preparação do Messias através do seu precursor. Ele vai dar um pouco mais de ênfase aí a João Batista, então vai usar 15 versículos do seu primeiro capítulo para apresentar João Batista, né, como precursor, anunciando a Jesus. Depois, o ministério de Jesus torna-se difundido e ele vai mostrar do capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 8, muitos relatos de cura, de milagre, da apresentação de Jesus na Galileia, principalmente na Galileia. Então Marcos vai encher o seu evangelho de provas de Jesus como um profeta e um poderoso curador, né? Enviado por Deus, Filho de Deus. Depois, então, as narrativas da Semana da Paixão e aí, por fim, o Messias ressuscitados e as narrativas da Páscoa, quando Jesus também dá ordem aos seus discípulos do que deve ser feito quando ele voltar para casa, quando ele for assunto aos céus. Então você vai perceber que Marcos está apresentando um evangelho mais curto, muito mais focado em impactar os gentios de Roma, com os milagres de Jesus, com tudo que Jesus fez, colocando aí, né, vamos dizer assim, um portfólio de grandes milagres de Jesus. E depois, então, ele vai falar da morte de Jesus. Então ele vai ser um evangelho muito mais sistematizado, eu diria assim, sintetizado. Amém? E agora nós temos aí o evangelho de Lucas, como eu disse, muito criterioso, detalhista, um historiador. Entre os 4 evangelistas, Lucas é o que mais se aproxima de um historiador. Desde o início, ele está preocupado em narrar de forma coordenada os fatos acontecidos naqueles dias em Israel. Então, deixa eu tirar aqui esse quadro para a gente poder ler aqui. O Evangelho de Lucas é endereçado a um indivíduo desconhecido chamado Teófilo. Embora o nome grego de Teófilo indique que ele era um gentil, ele provavelmente tinha algum conhecimento do judaísmo e da geografia de Israel. Então, esse é o destinatário e com certeza era alguém muito importante na esfera social, talvez, né, ali do próprio Império Romano. Vamos lá. Lucas, do latim Lucanus, né, que dá a luz, ou que dá luz, médico e historiador, companheiro de Paulo, apóstolo, em suas viagens. Lucas acompanha Paulo em suas viagens para Jerusalém e depois será seu companheiro até o fim em sua viagem de Roma. Bom, por ser médico, Lucas tem um interesse evidente nos fenômenos de cura realizados por Jesus. Ele é muito mais detalhista que a maioria. E qual é a mensagem? Se formos sintetizar a mensagem de Lucas, podemos afirmar que o nosso escritor tinha em mente divulgar que as boas novas do reino, por causa da rejeição de Israel, foram estendidas para todas as nações da terra. Então Lucas estava interessado em fazer Teófilo entender, né, a importância dessa mensagem. E depois de Teófilo, essa carta também vai para as igrejas. Bom, tudo nos leva a crer que Teófilo era um convertido não judeu, que tinha alguma posição social elevada. Por quê? O título excelentíssimo, né, como Lucas o trata, foi empregado no Novo Testamento apenas para governadores das províncias. Bom, eu vou dizer aqui províncias, né? Mas, na verdade, eu citei aqui os governadores da Judéia e da Samaria. Tanto Félix e depois, então, Festo são chamados de excelentíssimos. Então, eram pessoas de um alto grau de governo e importância dentro do império. É possível, sim,
é possível que Teófilo tenha sido governador de algum lugar. Que Teófilo era um aristocrata importante em algum lugar, que se converteu, e era muito importante para Lucas passar para Teófilo um conhecimento completo a respeito de Jesus. E graças a Deus ele fez isso com maestria como historiador, e essa carta de Lucas também, né, esse livro de Lucas, esse documento de Lucas começou também a circular nas igrejas. Então, graças a Deus por esse milagre, né, e chegou até nós. Bom, qual é a estrutura de Lucas? Então vamos lá. O prólogo, né, maneira como ele vai ali iniciar todo o contexto. Depois nós temos a narrativa do nascimento de Jesus. Depois nós temos a missão messiânica de Jesus. Ele vai até o capítulo 4, versículo 13. Depois, o ministério de Jesus na Galileia. Depois, Lucas vai falar da subida de Jesus a Jerusalém. Aqui ele vai tomar bastante tempo nessa subida de Jesus para Jerusalém. Você vê aqui o capítulo 9, 51 até o 19. Bom, o ministério de Jesus já em Jerusalém, até o capítulo 21, e depois a paixão, morte e ressurreição, e então ele vai usar principalmente aqui o capítulo 24, com as narrativas da ressurreição de Jesus, que é um capítulo fantástico. Lucas está muito bem também estruturado. E aí então nós temos o Evangelho de João, que é completamente diferente. Aí eu preciso falar que a gente vai encontrar alguns materiais inéditos em João, né? Coisas que não foram relatadas mesmo com a pesquisa de Lucas. Não há explicação por que Lucas, com todo o seu cuidado, não achou interessante o registro de fatos como a ressurreição de Lázaro, né? Que só João vai contar. Mateus também, nem Marcos não vão contar, os sinóticos não vão contar, né? A transformação da água em vinho em Caná também só João vai contar. Então tem fatos que João vai contar e que os outros não vão narrar, mas João acha importante falar sobre isso, e há muitos fatos que os sinóticos vão contar e que João não irá contar. Por isso é importante ler tudo, porque vamos ter uma ótica muito diferente. João vai ser o último a escrever. Ele, quando escreve, já entende que há narrativas de Mateus, Marcos e Lucas já estão correndo nas igrejas, e ele vai escrever com uma finalidade, com um propósito muito específico. Então, vamos lá, continuando agora o Evangelho de João. Bom, para João, o objetivo principal de escrever este evangelho era mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que aqueles que crescem em seu nome pudessem ter a vida eterna. Então esse é o propósito inicial. O evangelho de João destaca, mais do que qualquer outro, a divindade de Jesus. Então, vamos lá. Quem é o nosso João? Bom, quem é João? João, a gente tem muito registro dele nos evangelhos, e ele mesmo no seu evangelho se chama de o discípulo amado. Então vamos lá. Embora nas páginas do evangelho de João não tenha uma referência a seu escritor, ou seja, não está dizendo lá eu, João, não é? É tradicionalmente aceito que o apóstolo João tenha escrito esse quarto evangelho. E há muitos testemunhos, né, disso. Uma das evidências externas mais fortes sobre a autoria de João vem do testemunho de Irineu, que era aquele Irineu, bispo de Lyon e de Tertuliano. Você lembra que Irineu foi discípulo de Policarpo, né? Um escritor cristão de Cartago. Eles ouviram do próprio João, ou então, né, dos discípulos de João, que João escreveu o quarto evangelho do próprio Policarpo. Então Policarpo foi transmitir a Irineu, e também isso acabou se tornando
comum entender que o autor dessa carta, desse documento, vamos dizer aí, falando da vida de Jesus, foi os escritos de João. Então, continuando aí, vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Bom, João é o segundo filho de Zebedeu com Salomé, seu irmão também pescador e discípulo de Jesus, chamava-se Tiago. Então, você lembra dos Boanerges, né? Essa palavra Boanerges, a gente já falou que é aramaico. Foi um apelido que Jesus deu a eles porque eles eram muito como filhos do trovão. Eles eram, né, papum, né? Falavam o que vinha pela cabeça. Então, Jesus chamou de Boanerges. Tiago e João nasceram em Betsaida, lá no norte, Traconites, né, que pertence, que tinha sobre a gerência, estava sobre a gerência de Filipe Herodes. Betsaida, um lugar onde Jesus curou ali um cego, cidade onde cresceram Pedro também, André, e de onde veio Filipe. Em algum lugar eu falei Natanael, mas é Filipe, né, que tem o testemunho de ter nascido também em Betsaida. Então, continuando aqui, a cidade foi modernizada, lá Betsaida foi modernizada por Filipe, né, o tetrarca, esse Filipe Herodes, filho de Herodes o Grande, que lhe deu o nome de Júlias. Então, ele melhorou a cidade e colocou o nome de Júlias, filha do imperador Augusto. Antes de Jesus, João, Tiago e Pedro e André, esses quatro, né, que eram sócios também na pesca, foram discípulos, ou eram discípulos de João Batista. Então eles já buscavam o Messias, eles já estavam buscando uma revelação, porque tinham ouvido falar muito através de João Batista da vinda do Messias. Há fortes evidências, e aqui eu não vou tirar o quadro agora, que Tiago e João tenham sido primos de Jesus, sendo Salomé irmã de Maria. E eu deixei um versículo para você ler depois, porque Salomé sempre é apresentada nos evangelhos, mas aqui em João ela é retirada, o nome de Salomé não aparece, e aparece irmã de Maria. Então nós entendemos que Salomé era irmã de Maria, logo João e Tiago poderiam sim ser primos de Jesus por parte de mãe, ok? Só para a gente poder entender. Qual é a mensagem? Bom, além de revelar Jesus como Messias, João se empenhou em esclarecer com as próprias palavras de Jesus o que realmente era o Messias. Então, somente em João, Jesus é explicitamente apresentado como Deus. Então, João faz questão, até porque eu já disse, né, que na década de 90 do primeiro século, haviam muitas heresias tentando afirmar que Jesus não era Deus. O grande desafio de João era descrever um Deus que aparece em forma humana. Então, é tremendo, né, quando a gente começa a ler o Evangelho de João. Então, a gente sabe que tem muito ensinamento e profundidade quando a gente vai entendendo o que João está escrevendo. Então, continuando aí, né, o Evangelho de João deixa de fora uma grande quantidade, é isso que a gente conversou, uma grande quantidade de material que é característico dos sinóticos. Não há uma só parábola. Olha que coisa interessante, você talvez nunca tenha percebido ao ler João que você não encontra nenhuma parábola, não é isso? Nenhum relato de Jesus expulsando demônios. Você já percebeu isso? Que João também não se preocupa com essa questão de Jesus expulsar demônio. Não há nenhuma menção da tentação de Jesus. João também não vai se preocupar com isso. Ele vai eliminar tudo aquilo que pode, talvez, sei lá, não ser muito produtivo para o objetivo dele. E nem
o evento que eu acho que seria importante, mas ele não menciona o evento da transfiguração. Por algum motivo, ele deixa esse fato que ele mesmo participou de fora. Então, vamos lá, continuando aí. No entanto, há uma grande quantidade de material inédito, com grande riqueza de detalhes, água transformada em vinho, ressurreição de Lázaro e as muitas visitas de Jesus a Jerusalém são narradas por João. Então é muito importante que a gente possa ler o Evangelho de João e entender essas características. E as estruturas, ou a estrutura de João? Então também, vamos lá. Primeiro, o advento do Filho de Deus. Então, João já apresenta Jesus como Filho de Deus. Então, há um advento do capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Depois, o primeiro ano do ministério. Ele vai até o capítulo 4, versículo 54. A gente percebe essas diferenças e você pode ler na sua Bíblia. O segundo ano do ministério, capítulo 5. E agora ele vai se deter a partir do capítulo 6 do terceiro ano de ministério na Galileia, depois em Jerusalém e, por último, o terceiro ano do ministério do Filho de Deus na Pérea. Esse é o quadro que nós temos aqui, que vai até o capítulo 11. E aí você lembra que no capítulo 11, saindo da Pérea, daquela região do batismo, ele vai entrar num outro momento, quando ele vai encontrar Lázaro. Então, o capítulo 11 vai narrar Lázaro, eu botei até o 25, mas aí já o advento lá, a questão de Lázaro, da ressurreição, já é em Betânia, em Jerusalém, e aí a gente vai completando aqui o ministério do Filho de Deus aos seus discípulos, momento particular, inclusive nesse capítulo 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal pelos seus discípulos. O sofrimento e a morte do Filho de Deus, e ele vai usar esses 2 capítulos. Há muito consolo, eu gosto muito dessa parte aqui de cima, principalmente o capítulo 13 é lindo, quando Jesus vai ter a ceia com os discípulos. O 14, quando ele vai consolar seu último discurso no jardim do Getsêmani. O capítulo 15, quando ele vai falar a respeito da ligação dos discípulos com ele como videira verdadeira. O capítulo 16, que ele vai falar a respeito da vinda do Espírito Santo e aí a oração sacerdotal. Então, depois começa o momento em que ele é preso e o sofrimento do Messias, terminando aqui o triunfo do Filho de Deus, e aí, nosso último, então, o Filho ressurreto com os seus. Então, queridos, aquele momento na Galileia, quando Jesus vai encontrar seus discípulos na Galileia e vai trazer paz ao coração de Pedro. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. É claro, seria impossível nos dedicarmos, a não ser que nós façamos um curso específico para cada evangelho, ou um curso específico para a vida de Jesus, porque os detalhes são muitos, mas eu quero que você apenas tenha uma visão geral dos evangelhos, como eles foram escritos, algumas coisas importantes, até para você decidir a ler um desses evangelhos ou os 4 evangelhos, de maneira a ter uma visão completa a respeito do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha aproveitado bastante. Aproveita aí o PDF dos slides para você poder revisar e também aproveite para ler os textos, eles são muito importantes, ok? Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.